Minha enteada de 16 anos, Sara, foi manipulada para esconder a infidelidade da mãe. Eu queria compartilhar uma atualização sobre a situação, mas vou encurtá-la porque prometi levar Sara para comer algo no McDonald's, e ela estava com muita fome. Aqueles primeiros 6 dias, desde que tudo veio à tona, foram os mais tumultuados da minha vida. Sara parecia uma mistura de ansiedade e nervosismo, seus olhos sempre atentos a qualquer movimento. Provavelmente com medo de que sua mãe soubesse que eu já estava a par de tudo. Ela começou a se aproximar de mim de uma forma que nunca tinha feito antes, como se precisasse de segurança, um pilar de confiança. O que me fez perceber o quanto sua vida emocional havia sido atingida por tudo isso. Lembro-me de como ela normalmente desprezava beisebol. Esse esporte é uma chatice, nada acontece, ela sempre dizia. Mas naquela tarde, quando eu liguei a TV, ela se sentou ao meu lado no sofá, sem reclamar, com os olhos distantes. Sara se agarrou a mim de uma maneira que não era comum, quase como se, ao estar fisicamente próxima, pudesse se proteger de algo muito maior. Eu podia sentir a tensão em seus ombros, a respiração dela um pouco mais curta do que o normal. Era como se ela esperasse que o chão debaixo de seus pés desabasse a qualquer momento. Ela falava com a mãe, mas sempre de forma breve e irritada. Essa irritabilidade, no entanto, era diferente das habituais explosões adolescentes. Era um tipo de raiva contida, que parecia se segurar para não transbordar. Eu escolhi não abordar esse comportamento como normalmente faria, porque percebi que havia uma dinâmica nova e dolorosa emergindo entre nós. A verdade estava começando a corroer a confiança que Sara tinha na mãe, e ela não sabia como lidar com isso. Nas conversas que tive com Sara, ficou claro que seu mundo estava desmoronando. Em um momento de vulnerabilidade, ela disse que queria que eu tivesse a custódia total dela. As palavras saíram apressadas, como se ela tivesse medo de mudar de ideia se não falasse logo. Eu sabia que essa situação estava pesando muito mais sobre ela do que eu poderia imaginar. No entanto, ela também me contou sobre as formas de abuso emocional que sofria da mãe. Pequenos gestos e palavras ao longo dos anos que a deixaram emocionalmente machucada. A gota d'água foi perceber que a própria mãe havia usado dela para esconder seu caso. Isso a quebrou por dentro. Eu prometi que faria o meu melhor para conseguir a custódia, mas também expliquei que por nunca tê-la adotado oficialmente poderia ser difícil. Sara parecia entender, mas logo perguntou sobre a possibilidade de emancipação. Admiti que sabia muito pouco sobre o assunto, então combinamos de pesquisar juntos, como se isso fosse uma pequena faísca de esperança no meio de todo o caos. Ver seu olhar cansado e desesperançado me fez lembrar o quanto ela era forte, mesmo em meio à desordem emocional. Estava tentando agarrar qualquer oportunidade de se libertar do ambiente opressor em que vivia. Sara é talentosa com o violino, algo que sempre a definiu. Desde nossa conversa, ela passou ainda mais tempo tocando. Não era só prática, era sua maneira de escapar, de expressar o que não conseguia dizer com palavras. O som do violino, que ecoava pela casa, misturava tristeza e força. Era como se, através da música, ela estivesse tentando reconstruir o que foi quebrado dentro dela. Ela está no caminho para conseguir uma bolsa de estudos em uma boa universidade, e eu me sinto dividido entre dar espaço e apoiá-la sem pressionar. Neste momento, ela precisava de tempo para processar as coisas, e o fim do ano escolar parecia o momento perfeito para isso. Eu espero que até setembro, Sara volte a ser a jovem cheia de motivação que sempre foi. Mas o que me preocupa é que, apesar de alguns momentos em que ela parece sua antiga versão, não posso ignorar o fato de que há uma escuridão por trás de seus sorrisos e provocações. Começou a brincar comigo novamente, algo que me trouxe alívio, mas também inquietação. As piadas dela agora parecem uma fachada para esconder o que ela realmente sente. Conheço bem esse comportamento, reprimir as emoções até que não possa mais suportá-las. Ela me disse que estava aliviada por não ter que esconder mais as coisas de mim, mas esse alívio parecia superficial. As verdades mais dolorosas ainda estavam enterradas, e eu sabia que um dia elas viriam à tona, provavelmente da pior forma possível. Sobre minha esposa, Ana, eu queria dizer que parei de me importar com ela. Parte de mim desejava que fosse verdade. Mas a realidade é que ainda sinto algo. Talvez seja a lembrança dos bons momentos que tivemos, ou talvez seja a conexão que compartilhamos por tanto tempo. No entanto, agora sei que a melhor coisa para Sara é nos afastarmos de sua mãe. As feridas que Ana causou em Sara são profundas demais para cicatrizar se continuarmos nesse ambiente. Reflete muito sobre minha própria infância. Meus pais tomaram várias decisões sem considerar meus sentimentos, e sei o quanto isso me afetou. Nunca quero que Sara sinta o que eu senti. Ela é jovem, frágil emocionalmente,
e está vendo 2 terapeutas agora. Um deles é especialista em transtorno de estresse pós-traumático complexo, devido a eventos passados que ainda não estou pronto para compartilhar. O outro terapeuta é focado em transtorno obsessivo-compulsivo, algo que Sara desenvolveu ao longo dos anos como uma forma de lidar com a ansiedade. Coloquei toda a minha fé nesses profissionais, na esperança de que eles possam ajudá-la a navegar por esse momento sombrio de sua vida. Estou em busca de um advogado. Tenho mantido certa distância de Ana, o que parece a única forma de não perder completamente o controle. Cada vez que olho para ela, a imagem do rosto de Sara me vem à mente, especialmente o olhar de pura dor quando Ana disse aquelas palavras horríveis. Eu tentei não envolver Sara mais do que o necessário, mas é impossível. Ela faz parte de tudo isso, e qualquer decisão que eu tomar impactará diretamente sua vida. Decidi que se ela mencionar o que sabe sobre a traição da mãe, não ficarei bravo. Eu a encorajei a ser honesta, mas isso vem com o risco de abrir ainda mais feridas. Durante esse processo descobri que Ana havia gasto cerca de R$ 8.500 com outro homem. Como fui tão ingênuo? Eu olhava para os extratos bancários e mensagens de texto e me perguntava como pude ser tão cego. Provavelmente essa será a última atualização por um tempo. Não posso mais suportar reviver esses momentos. Quando eu tiver uma decisão concreta do advogado, talvez atualize novamente. Obrigado a todos pelo apoio até aqui. Atualização 2. Sara se machucou gravemente no dia 17 de junho, e eu não consigo acreditar que isso aconteceu. Parece que é minha culpa. Ela estava tão cheia de luz e agora se foi. No dia anterior, no Dia dos Pais, ela tocou no assunto de adoção e emancipação com sua mãe, mas a conversa rapidamente virou uma discussão acalorada. Ana, com seu comportamento defensivo, rejeitou completamente a ideia. Você vai fazer 18 anos em 1 ano e meio, qual o sentido? Disse ela com frieza. Sara insistiu que não era sobre o tempo, mas sim sobre o que significava emocionalmente para ela. Há anos ela queria ser oficialmente adotada por mim, mas nunca encontrei o momento certo para trazer isso à tona. Eu não sei se Ana estava sendo apenas paranoica ou se ela já suspeitava que eu sabia sobre sua traição, mas ela ficou ainda mais agressiva. E então, Ana soltou as palavras que destruíram Sara. Você ainda teria seu pai verdadeiro se não tivesse estressado tanto ele com seu comportamento. Esse comentário perfurou Sara como uma lâmina. Ela gritou, chorou, jogou coisas pela sala, um comportamento que eu nunca tinha visto antes. Estava fora de controle e eu não sabia como lidar com isso. A noite terminou de forma assustadoramente silenciosa. Sara limpou a bagunça que fez, pediu desculpas por estragar meu dia e subiu as escadas para o quarto. Não houve jantar, não houve mais discussão. Apenas o peso daquelas palavras flutuando no ar. Eu queria ter dito a ela que a amava. Eu queria ter segurado suas mãos e garantido que tudo ficaria bem. Mas não fiz nada. Talvez se eu tivesse percebido quão grave era a situação, ela não teria se machucado tão gravemente. Agora ela se foi, e a dor de sua perda é indescritível. Os dias que antecederam seu funeral foram um borrão de tristeza e raiva. No funeral, fiz questão de que todos os seus pedidos fossem atendidos. Dreamin of You tocou enquanto Sara era baixada ao chão, e eu finalmente chorei. A música que tanto significava para ela, trouxe uma nova camada de dor. Naquele momento percebi que a minha filha nunca mais voltaria. Éramos apenas eu, Ana, o namorado de Sara e algumas poucas. Gostou dessa história? Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas. Tem muito mais histórias de infidelidade vindo por aí, e você não vai querer perder. Até a próxima!